Pessoal, essa é a aula 6 de sistemas embarcados. Nessa aula nós vamos capturar eventos, né, através do uso de interrupção dos botões da placa. Tá? Então, a gente vai nomear o projeto de projeto 6 e vai, né, manter o clock, os LEDs e agora também os botões. Né? Além de utilizar o key 0 para o reset do nosso sistema NIOS, a gente vai também utilizar a key 1 para ser capturar eventos através da interrupção e incrementar o valor dos LEDs, né, que representam um número de 8 bits. Bom, então, vamos gerar agora o projeto 6. Fecha e vamos na pasta onde está criado o projeto. Deixa eu abrir o projeto. E a gente vai utilizar novamente o componente PIO, só que agora nós vamos configurar o componente para captura de um evento de interrupção. Tá? Então vamos esperar abrir aqui a ferramenta. Ok? Então abriu o Quartus, a gente vai adicionar um diagrama de blocos ao projeto e iniciar o QSys para construir o sistema NIOS. Bom, o processo é o mesmo, né? Nós vamos utilizar um processador do seu modelo F e nós vamos utilizar dois componentes PIO, um para os LEDs e um para o botão que vai ser controlável, né? Vai ser, no caso, capturado o evento via software, através de uma rotina de interrupção. Então vamos construir o nosso sistema. Então vai ser um NIOS 2. A gente vai manter o modelo F. Vamos inserir agora a memória. E definir um valor de 2048.00, ou seja, 200K. Bom, uma interface JTAG para debug. Vou manter o valor default. Componente PIO para os LEDs. Então, 8 bits saída. A gente vai nomear então aqui como PIO LEDs. E já vai exportar como LEDs os pinos. Então, agora a gente vai adicionar um novo componente PIO. Somente comprimento 1, vai ser um bit só. Como entrada, captura síncrona na borda de descida, vai ser gerada uma interrupção de borda. Então, esse será o nosso botão. Então, PIO button
qual é o nosso botão. Bom, agora a gente começa a conectar todos os componentes no barramento Avalon. Então, primeiro vamos criar uma rede global de reset. A gente criou uma rede global de reset e começa a conectar os clocks de todos os componentes. Então, primeiro o clock do processador, depois o clock na memória, clock na interface JTAG, clock na interface do PIO LEDs e clock na interface do PIO Button. Agora a gente vai conectar o data master do processador no PIO Button, no PIO LEDs e no Avalon JTAG Slave do JTAG. A gente vai conectar o data master e o instruction master do processador na memória. E agora definir as interrupções. Então tem a interrupção do JTAG, que ficou com o valor 0, e a interrupção do JTAG, interrupção no caso do botão, que vai ficar com o valor 1. Então auto-enumera. Então eu tenho duas interrupções e agora eu tenho que resolver o resto dos problemas reportados. Tá? Então a gente vai definir, assinalar endereço base. Então no processo de mapeamento acabou se perdendo os valores exportados, então a gente vai exportar novamente os LEDs e o botão. Então, exportamos os LEDs e os botões e agora só falta definir no processador o vetor de interrupção e o vetor de exceção referente à memória. Então vamos lá em vetor, onChip memory e onChip memory. Finaliza, não temos mais nenhum erro, a gente pode salvar, nomear o nosso sistema de NIOS System. Concluído o processo, a gente pode gerar o código HDL. Tá? Então a gente vai criar um símbolo para o diagrama de blocos, vai deixar marcado, manter os valores e mandar gerar. Após a conclusão da geração do nosso sistema, a gente pode voltar para o diagrama de blocos e referenciar os componentes da placa. Conectar os componentes da placa, os componentes físicos ao nosso sistema na EOS 2. Está mapeando todos os elementos, os LEDs e o botão. Lembrando, né, que na parte de software, ao pressionar a chave 1, né, a qual a gente vai mapear o nosso sistema, a gente vai ter que registrar uma interrupção e essa interrupção vai chamar um handler, uma função que irá tratar o evento. Tá? No nosso caso, o evento vai ser incrementar uma variável que vai ser escrita automaticamente nos LEDs. Tá? Vai refletir nos LEDs, um contador. Então, concluído o processo, a gente volta para o diagrama de blocos, clica duas vezes, referencia o nosso sistema, a gente tem que selecionar o sistema correto do projeto 6, que tem, então, um botão exportado, um clock, LEDs e um reset. Então, a gente vai criar algumas entradas, então o botão vai ser uma entrada, o clock vai ser outra entrada, os LEDs vão ser uma saída e
e o reset vai ser uma entrada. Agora a gente tem que criar uma saída com seus LEDs. A gente tem que inverter a conexão. Dar uma organizada e conectar cada um dos pinos ao nosso sistema. Bom, agora a gente tem que nomear as conexões. Então, key 1 será o nosso botão mapeado ao botão do sistema, o nosso evento de interrupção do sistema. Clock 50 será o clock, fonte de relógio do nosso sistema. LEDs vão ser mapeados 7 até o 0, LED R 7 até 0. E key 0 continua sendo o nosso reset global do sistema. A gente pode salvar o nosso diagrama de blocos como Project 6. O que falta agora é configurar os arquivos do nosso sistema. Então a gente tem que referenciar, caso não esteja referenciado o diagrama de blocos, a gente referencia o diagrama de blocos e adiciona ele ao sistema. A gente busca pelo Key IP, nosso IP Core, nosso NIO System, adiciona ele, e o nosso arquivo do QSys também vai fazer parte do nosso projeto. A gente aplica, e nós temos agora todos os pinos mapeados. Então, a gente pode organizar o nosso diagrama de blocos e verificar que todos os nomes foram resolvidos. A gente pode sempre conferir os arquivos no arquivo project6.qsf, o mapeamento dos pinos. A gente pode salvar o projeto agora e mandar compilar. Bom, o processo está se aproximando dos 100%. Então a gente vai... Sempre lembrando, pessoal, que nós temos que utilizar o arquivo time limited, tá? Se nós não temos a licença, a gente tem que manter conectado o cabo USB Blaster na placa e manter a janela aberta, a janelinha de programação da placa. Então a interface para a programação da placa então está disponível aqui, no uma própria opção do Quartus, então é o Programmer, e a gente pode se utilizar dele para programar. Vamos aguardar a finalização. Então está se aproximando. Bom, o processo então está concluindo com 0 erros, tá? E agora a gente pode programar a placa. Então aperta na função de programação. E, tendo especificado aqui dois componentes, da placa, que é o HPS e a FPGA, a gente pode selecionar o arquivo de programação, que é time limited, project6 timelimited.sof, programar a placa. Bom, a partir dessa etapa, a gente pode abrir o Eclipse e começar o desenvolvimento do software.